Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, leremos do verso 1 ao verso de número 22. Atos 9, versículos de número 1 a 22. O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Bendito Deus, mais uma vez suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude
com essa facilidade, Senhor, que temos de simplificar verdades tão profundas e de trazer, Senhor, à nossa memória pequenas histórias que pouco têm a ver, Senhor, com o verdadeiro Evangelho. Pequenas histórias, Senhor, que nos confundem muitas as vezes. Por isso suplicamos, ó Deus, ajuda-nos a focar no Santo Livro. Ajuda-nos, ó Deus, a limpar a nossa mente das influências de nós mesmos, ó Deus, em primeiro lugar. Do mundo, ó Deus, que grita para que nos embaracemos. Dos problemas, ó Deus, que ensurdece, ó Deus, os nossos ouvidos. Das dificuldades, ó Deus, que faz com que fiquemos cegos, ó Deus, para a verdade. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos e nos faz ver o que o Senhor quer para nós com esse texto nessa noite. Usa o teu servo, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado e que saiamos daqui edificado pela tua palavra e tão somente pela tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegamos em Atos capítulo 9, talvez um dos textos mais famosos de Atos pelo personagem, pelos eventos que aconteceram, por tudo aquilo que envolve essa história. Se pudéssemos classificar essa história aqui como para ir para o cinema, como já foi algumas vezes, para escrever um livro, certamente encontraríamos todos os elementos necessários aqui para uma excelente aventura, para uma excelente narrativa, para uma excelente jornada do herói. Nós encontramos um homem inimigo, encontramos um homem fragilizado, encontramos o espetáculo do encontro dele com Cristo, encontramos a sua redenção, encontramos a sua mudança, encontramos o grande ápice da sua vida, que é o encontro com o Cristo. Então, essa história aqui pode nos fazer facilmente nos perdermos em apenas historinhas, como a gente costuma contar para as crianças muitas vezes. Mas aqui nós temos um relato extremamente poderoso do que Deus fez na vida de um pecador, na vida de um assassino, de um facínora, de alguém que era, vamos dizer assim, sedento por sangue. Vamos entender um pouco mais a história dessa personagem, mas olhando para o grande foco da história aqui, que, como os irmãos bem sabem, é o encontro dele com Jesus. Mais especificamente, é quando Jesus surge na história. O ápice desses 31 versículos é justamente quando Jesus aparece e muda completamente. Quando nós estudamos aqui os capítulos anteriores, né, com o martírio de Estevão, a gente pode ser apresentado assim para este homem, né, Saulo, de uma forma bem breve, como aquele que consentiu na morte, no ato de assassinato terrível de Estevão, né? Se a gente for dar uma folheada aí, nós vamos encontrar isso, e vamos fazer isso daqui a pouco, né? Em seguida, a gente vê rapidamente Saulo saindo de cena, quando Lucas conta-nos sobre as narrativas do ministério de Filipe, entre os samaritanos, né? Nós fizemos isso nos últimos 3 domingos, né? Estevão, Filipe, Saulo citado rapidamente. Agora, Lucas aqui retoma a narrativa sobre Saulo de Tarso. Né? Então, neste momento aqui, especificamente, nós temos, vamos dizer que, um avanço da perseguição,
Mas esse avanço nessa perseguição é personificada na pessoa de Paulo. Não é apenas uma narrativa sendo contada de qualquer maneira, mas nós temos o grande vilão, se a gente fosse usar assim a terminologia das histórias dos nossos dias, né? O grande vilão, o grande mal é personificado em Paulo. Pois Saulo, né, ao observarmos este momento da igreja e de seus perseguidores, nós vamos perceber nas entrelinhas que existe todo um contexto social e político que aponta para a execução e a perseguição da igreja. Mas nós precisamos olhar para essa personificação de uma forma diferente, porque a Escritura faz isso. Torno a dizer, queridos, na minha oração eu pedi isso e eu estou tentando explicar isso agora para os irmãos me acompanhar com uma boa linha de raciocínio. Nós tendemos, eu acredito que todo mundo aqui já leu ou já ouviu de alguma forma essa história, né? O homem que caiu do cavalo e viu uma luz, né? E essa luz fez com que ele mudasse a sua vida. Então, a partir dali, ele se tornou Paulo. Né? A gente não vê a Bíblia dizendo isso. A gente vê a Bíblia apontando, assim, alguns aspectos de extrema importância, que é alguém muito mau, que agia conscientemente para destruir os discípulos de Cristo. Conscientemente, esses homens agiam para destruir os discípulos de Cristo. Mas não somente ele. Todo o circo político e religioso estava ali armado para poder destruir os discípulos de Cristo. Mas é fato, é personificado em Saulo todas essas ações. Porque não somente ele, mas todo o contexto vai apontar para esse avanço da perseguição. Mas eu queria dar um spoiler aqui. Eu quero adiantar um pouquinho o final. Verso 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pastor, o senhor está dizendo que houve grande perseguição. A perseguição estava aumentando. Sim, a perseguição estava aumentando. Mas no meio disso, tem um evento aqui que muda completamente a história. É por isso que a gente não pode se perder achando que Paulo é o grande foco da história. Não é? Eu tenho feito esse exercício já com a igreja há algum tempo, para tentar tirar esse exercício estranho que a gente costuma fazer, já aplicando as historinhas bíblicas, né, de uma forma superficial. Tenho lutado já para mostrar para os irmãos que só tem um personagem aqui que deve ser o foco de toda a história da Escritura, de toda a história da redenção. Por mais que olhemos para um personagem que vem sendo ressaltado pela narrativa, mas em algum momento ele chega no ápice, ele não brilha, ele aponta para quem deve brilhar. Ou ele mesmo é aquilo que nós chamamos de tipo de Cristo, ou antitipo de Cristo, não é? Que é aquele que tem todas as características de Cristo, ou aquele que é completamente antagonista a Cristo. Mas ambos os exemplos apontam para Cristo. E por isso, queridos, gostaria de refletir com vocês sobre Paulo, a expansão da igreja. Paulo e a expansão da igreja, de perseguidor a perseguido, de perseguidor a perseguido. Vamos considerar alguns aspectos aqui em primeiro momento. Eu tentei separar aqui em 3 momentos, que eu acredito que vamos trabalhar apenas os 2 primeiros hoje, se Deus assim nos permitir. Então, consideremos o estado do perseguidor, consideremos o estado do convertido e consideremos o estado do perseguido. Percebeu? Perseguidor, convertido, perseguido. Por que a gente tem que considerar esses aspectos? Consideremos o estado do perseguidor,
pois ele revela o cerne, a alma, o centro da perseguição. E sabe qual é o centro da perseguição? O ódio ao Evangelho. Consideremos o perseguidor, pois ele revela a alma, o cerne da perseguição, que é o ódio ao Evangelho. Segundo, consideremos o estado do convertido, pois a conversão, mediante o encontro com Cristo, transforma a vida do perseguidor. Consideremos o estado do perseguido, pois ele se entrega em obediência. Então, iremos ver esses aspectos hoje e no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Primeiro, a primeira consideração aí. Consideremos o estado do perseguidor. Versículo de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Considerando o estado do perseguidor, nós vamos perceber aqui que o perseguidor, ele é perseverante na maldade. Aquele que está contra o Evangelho, ele não desiste, ele não retrocede. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que aquela pessoa teve uma atitude altruísta, aquela pessoa teve uma atitude de bondade, aquela pessoa teve uma atitude em relação ao outro, nós estamos vendo uma mudança na pessoa. E logo nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque o perseguidor do Evangelho, aquele que não caminha com Cristo, aquele que não tem envolvimento real e verdadeiro com Cristo, não pode praticar o bem real e verdadeiro. Não pode trazer boas notícias, de fato. O perseguidor, ele persevera na maldade. Além disso, ele não faz acepção de pessoas que lhe são contrárias. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, não importa. Ele vai investir tudo o que ele tem para destruir qualquer traço do Evangelho. E somente a morte lhe satisfaz. Somente a morte lhe satisfaz. Sabe de onde a gente tira esses três primeiros aspectos aí? Ele é perseverante na maldade, não faz acepção de pessoas que lhe são contrárias, somente a morte lhe satisfaz. Das citações do apóstolo Paulo, no nosso contexto maior aqui. Capítulo 7, verso 58. Acompanhem comigo. Capítulo 7, versículo 58. Alguém leia, por gentileza. Aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, olha só, qual era o contexto aqui? A morte de Estevão, certo? Então, considerando o perseguidor, o estado do perseguidor, nós percebemos que somente a morte, somente algo terrível, o cume da maldade, pode satisfazer um coração que está envolvido com o mal, em destruir, sobretudo, o Evangelho. Não se enganem. Se você é um servo do Senhor, você vai encontrar pessoas contrárias a você. E eu não estou falando dessa coisinha de trabalho, assim, sabe? Ah, não gostei disso, não gostei. Estou falando disso. Eu estou falando de perseguição feroz. Eu estou falando de ódio. Eu estou falando de pessoas que não suportam a presença do servo de Cristo. Segundo, Atos capítulo 8, versículo 3. Alguém leia também. Arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Não faz distinção,
não faz acepção de pessoas quando lhes são contrárias. E, por último, o nosso texto, que é o versículo 1. Mas note que existe aqui algo muito interessante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Não era, gente, uma questão de você tem a sua religião, eu tenho a minha. Você torce para o seu time, eu tenho o meu, a gente discute aqui ou ali, está tudo certo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte. O texto no capítulo 7, no capítulo 8, vai apontar para alguém que odiava de ranger os dentes, de alguém que se lançava para destruir o outro. É isso que o texto deixa claro para a gente. Por isso que a gente precisa considerar o estado do perseguidor. E é isso que eu gostaria que você ficasse atento. Não se engane, existe uma batalha terrivelmente profunda sendo travada a todo instante quando você se posiciona em relação ao Evangelho. Você apenas, é como se você entrasse na guerra e saísse, quando você se posiciona. É como se você, por alguns instantes, colocasse, como nós temos hoje, na tecnologia, colocasse aqueles óculos de realidade virtual e entrasse num mundo completamente novo, onde você percebesse Satanás se levantando e todos os seus exércitos querendo, não é assim, te atazanar, não é te dar sustinhos, como a gente assiste nos filmes de terror, de vez em quando, não é? Que passa 1h30 só aqueles sustos, que fazem a gente dar aqueles pulos na cadeira, ter pesadelo à noite. Não é isso, não. O que Satanás veio fazer é muito claro. A tríade que é proposta pela Escritura, apresentada pela Escritura, é roubar, matar e destruir. E a gente leva a vida como se não estivéssemos enfrentando perseguidores do Evangelho. Consideremos o estado do perseguidor. Mas o que sabemos efetivamente sobre Saulo, além dessas 3 citações? Vamos entender um pouco mais aí. Nós vamos perceber que Saulo era um fariseu altamente educado e ele foi designado de alguma forma, ou se autovoluntariou, para ser perseguidor dos cristãos. É possível que ele estivesse entre os homens que debateram com Estevão. Por quê? Porque na hora em que aquelas vestes são lançadas aos pés, ou no momento em que as pedras começam a voar em direção a Estevão, ele estava lá. E um pouco antes de Estevão ser apedrejado, Estevão profere aquele sermão incrivelmente maravilhoso, e que se Saulo estava lá, ele viu, e é bem provável que eles tenham tido esse diálogo, essa discussão. Pode ser que Saulo tenha ficado apenas observando? Pode, e é bem mais provável, porque o texto diz aqui que as vestes foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabemos também que ele testemunhou a morte de Estevão e parecia ser alimentado por uma fúria terrível, que é a ideia do versículo de número 1, respirando ainda ameaças e morte. Não era algo simples, era uma fúria terrível que era apresentada contra os discípulos. Mais tarde, ele mesmo nos conta dessa mentalidade terrível, dessa fúria terrível neste tempo. Vamos até o capítulo de número 26, para perceber como Paulo mesmo, o que Paulo mesmo fala a respeito de si naquele período. Capítulo 26, verso de número 9, diz assim, 26, de 9 a 11. Paulo está falando, está proferindo um discurso ao rei Agripa, e ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes, dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes,
os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Está vendo? Não é ninguém dizendo, contando como foi. É o próprio Paulo dizendo que, enfurecido, lançava-se contra eles. Consideremos o estado do perseguidor. Quando Paulo relata isso, ele traz à nossa memória que ele mesmo era implacável. Paulo era implacável na perseguição. E sabe o mais curioso de tudo? Ele achava que estava purificando a igreja. Paulo achava que era crente, estava fazendo o correto. Este mesmo homem pede cartas ao sumo sacerdote, provavelmente o sacerdote Caifás. Essa carta era uma espécie de autorização para agir em nome do sinédrio. Então, não era simplesmente, eu acho que esse bando de herege aí estão errados, vou persegui-lo. Não, era algo institucionalizado. Algo institucionalizado. Paulo chegava, ia para uma determinada cidade e lá perseguia esses. E como eu falei no início, queridos, temos estabelecido aqui um contexto político, social, religioso. Por quê? Porque essas cidades da qual o texto se refere, a Damasco, por exemplo, nós vamos ver também, eram cidades dominadas ainda pelos romanos. Mas nós tínhamos a influência política e religiosa. Porque Roma queria que houvesse a chamada, que é conhecida na história, chamada o período da paz romana. Por quê? Roma passou a ser mais política do que bélica. Roma passou mais a fazer acordos do que simplesmente, obviamente, depois de conseguir subjugar os seus inimigos, agora a ideia era que o Senado, os políticos, do mais próximo possível do que a gente tem hoje, faziam com que em toda aquela região tinha que ter paz. Ele colocava lá um governador e dava orientação, olha, mantenha a paz com esse povo aí, não se envolve nas coisas deles, não, deixa que os líderes deles lá, religiosos, resolvam essas coisas. Resolve só as coisas do Estado, que é você arrecadar impostos, manter o exército firme ali, para ser a polícia da época, né? Mas assim, se tiver alguma confusão em relação à religião deles, à fé deles, fala lá com os líderes deles lá, certo? Ok. A gente percebe isso, por exemplo, no contexto em que Jesus é morto. A gente tem todo aquele, e vai para um, depois vai para outro, é apresentado diante de um, depois é apresentado diante de outro, para que se cumpra todas as leis e tal, e o tempo inteiro o sinédrio agindo por trás. E o que nós encontramos com Saulo aqui não é diferente. Sabendo todas essas coisas de Saulo, percebemos que no versículo de número 2, voltando para o nosso capítulo de número 9, ele pratica, então, traz, então, essa ideia de pedir cartas. Mas aqui surge algo interessante, né? Caso achasse alguns que eram, no versículo 2, tá, gente? Alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres. Provavelmente o caminho é possível que fosse o nome dado àqueles que estavam se convertendo, estavam passando para o cristianismo, não é? E Paulo deixa claro que ele queria acabar com esta tal seita, com esse tal caminho, que seria ali, provavelmente, o caminho do Senhor. Ou como alguns diziam, né, a nosso respeito, a lei de crente, ou ir para a igreja, ou se tornar crente. Seria mais ou menos isso. Depois da gente conhecer um pouquinho mais, vamos entender onde Saulo estava. Perceba, Saulo está indo, depois de conseguir essa autorização, Saulo está indo aproximadamente 240
quilômetros ao norte da cidade de Damasco. Então, ele está ali caminhando em direção a essa cidade, né? Então, Damasco, que era, como a gente pode perceber, uma cidade comercial muito populosa. Não era um lugar assim, perdido no meio do mato. Era um lugar extremamente populoso, movimentado. E ali tinha uma grande população judaica. E Saulo, não perde tempo. Ele quer ir para aquela cidade porque tem um grupo de cristãos crescente ali. Pode ser que Saulo desejou acabar com os cristãos naquela cidade por motivos bem simples, bem claros, né, que a gente pode, com certeza, afirmar. Considerando uma cidade estruturada, uma cidade com muitas sinagogas, uma cidade com muitos judeus se convertendo, você cortando aquela raiz ali, com certeza o trabalho de evangelização seria prejudicado. No passado, né, uma estratégia missionária era pegar profissionais das mais diversas áreas e enviar para outros países, como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, principalmente aqueles países que têm pouca infraestrutura, aceitavam engenheiros, pedreiros, grandes construtoras para fazer obras de infraestrutura. E uma estratégia era enviar crentes formados nessas áreas, não é? A área da saúde, não é? Das áreas mais variadas. E muitos se candidatavam para ir para essas cidades. E chegando lá, eles faziam o trabalho deles, mas começava um trabalho de evangelização. Começava ali um grupo de oração, começava um grupo de estudos, construíam escolas. Só que os governos, hoje, já perceberam essas estratégias. Em muitos países, quando é necessário pedir o visto, alguns têm que assinar lá um papel de que não vai evangelizar, porque eles já descobriram essa estratégia, de certa forma, óbvia. Então, perceba que, humanamente falando, quando você tem uma estratégia, você vai chegar numa região, você vai plantar a igreja, isso é um dos erros que a igreja presbiteriana comete invariavelmente, né? Começa um trabalho, vai plantar uma igreja num determinado lugar, onde é que geralmente as nossas igrejas estão? No beco, na rua mais escura, lá atrás, em rua muito apertada. Aí vem esse pessoal que não tem compromisso com o evangelho, mas com juntar gente para arrecadar dinheiro, começa esses trabalhos aonde? Nas avenidas principais, alugam cinemas, teatros, grandes galpões, não é? Estrategicamente falando, era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo poderia muito bem estar olhando para aquela cidade e dizer assim, eu vou até lá e acabar com aquilo que pode se tornar ali um grande nascedouro de evangélicos, vamos dizer assim, de novos cristãos. Só que Saulo tinha uma dificuldade. Ele não sabe, ele não conhece o futuro. Ele não sabe o que está acontecendo aqui. Saulo vai ter uma grande dificuldade, que é justamente ser impedido por aquele que vai escrevendo a história. O intuito dele de ir para Damasco é cumprir algo terrível. E note, Ananias fala que ele pediu cartas para ir para lá. Em outro momento aqui, o texto vai dizer que ele veio para isso. Mas como é que estava todo mundo sabendo? Não era um plano escondido? Não era algo velado? Vamos acabar com aqueles cristãos? Não era. Era algo estabelecido. Era algo que todo mundo ficava sabendo. Era algo que, quando deu-se início, todo mundo entrou em polvorosa. Tanto que quando, nesses três aspectos que eu citei agora, não era somente Paulo e o Sinédrio que sabia, mas Ananias e depois os outros irmãos aqui sabiam também. Quando isso acontece, que Paulo chega lá, o que acontece? Todo mundo fica com medo. O próprio Ananias, falando com Deus, Senhor, esse homem estava dizendo que ia matar a gente. Aí Deus diz para ele, vai lá, Ananias, é esse cara que eu vou usar como ferramenta. Depois o povo aqui, meio amedrontado e tal, ou seja, o que estava estabelecido
era que ele ia, e ninguém podia fazer nada. Pelo desenrolar da história, nós vamos perceber que não era bem isso que iria acontecer. Então, o que aconteceu? Versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilha ao seu redor. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, percebemos aí que temos todos os elementos aqui de uma teofania, de uma aparição, de uma revelação divina de si mesmo. Primeiro, a luz que brilhou intensamente. E depois, que ele ouviu uma voz falando com ele. E esses elementos que nós vemos aqui no texto, vai mostrar, por exemplo, essa figura de uma luz que brilha, né, de algo extraordinário acontecendo, é característica da expressão da glória divina. Se a gente olhar para o texto sagrado, nós vamos perceber em vários momentos, por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 16, que nós já lemos hoje, vai mostrar isso. Isaías capítulo 6, versículo 8, vai nos mostrar isso. Lucas capítulo 3, verso 22, também nos mostra isso. Essa revelação era algo fora do comum. Por exemplo, Pedro e o visitante angelical que ele recebe. E nós vamos perceber muitas outras características dessa ao longo da Escritura. Queridos, é importante a gente reafirmar aqui que Saulo viu a Cristo. E esse ver Cristo aqui já era o Cristo glorificado. Mas o que ele vê, será que era o Cristo completamente como ele deveria ser? Obviamente que não, porque quando a gente percebe o texto falando de uma luz que brilhava, de algo poderoso, de algo que era assim, espetacular, extraordinário, tão forte, tão poderoso, que o fez sair dali cego. Além disso, encontramos também o próprio Cristo se auto-identificando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, mas a quem tu persegue. Queridos, é importante a gente relatar aqui. Paulo estava procurando Jesus em Damasco, ou nos nas cidades menorzinhas, nas vilas pequeninas ao redor, nas suas insurgências nas cidades maiores. Era Jesus que ele estava procurando? Obviamente não, ele estava procurando todo crente que professava a fé em Cristo Jesus. Mas Jesus diz assim: por que você me persegue? E daqui nós aprendemos, quem persegue a igreja de Cristo, persegue ao próprio Cristo. E é importante a gente ressaltar isso, porque a gente vive morrendo de medo do que o Estado pode fazer, do que o inimigo pode fazer, do que o anticristo possa fazer. A gente morre de tanto medo que é só citar o número da besta que a gente já fica meio assim, não dorme direito à noite. É só a gente citar, olha, tem um tal aí agora, um novo magnata que está surgindo aí, que é um cara muito do bem e tal. É esse o anticristo. É só surgir um novo papa que muitas pessoas vão dizer, é aquele o anticristo. É aquilo outro. Não, é uma estrutura. E a gente fica assim, sabe, meio perdido. Porque a gente morre de medo.
A maioria das pessoas, quando fala desse assunto, morre de medo. E se esquece, quando persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. A sua fúria, a fúria do próprio Saulo, ficou bem clara aí, que era uma fúria contra o próprio Deus. A revelação que é apresentada para Saulo aí é muito interessante, porque foi uma revelação direcionada. Foi algo que era ali individual. Deus estava tratando, Jesus estava tratando com Saulo. Era ele que ele queria resgatar ali. Ele convoca Saulo no meio daqueles homens, provavelmente de um grupo bem armado, né, bem preparado, e Jesus chama especificamente a Saulo. E quando viu Jesus, seus seguidores não viram nada, e não foram capazes de dizer o que estava acontecendo ali. E é por isso que a gente pode afirmar isso. Então, fechando essa ideia do perseguidor, nós vamos ver que ele teve um encontro com quem ele perseguia. O perseguidor teve um encontro com quem ele perseguia. Saulo acha que está perseguindo a igreja, mas está perseguindo a Cristo. E quando ele persegue a Cristo, ele é transformado. E o primeiro ato que acontece da sua transformação é que esse grande perseguidor, esse homem que investia toda uma fúria contra o evangelho, cai no chão prostrado. E além de cair prostrado, agora ele fica cego. Percebeu a sequência dos eventos? Olha só, Saulo, está diante do martírio de Estevão. E Paulo era testemunha de tudo que estava acontecendo ali. Estevão, no chão, morto, e Paulo viu tudo aquilo. E do alto da sua arrogância, altivez, ódio contra o evangelho, ódio contra tudo aquilo que se apresentava real e verdadeiro sobre Jesus, ele começa a perseguir ainda mais os servos deste Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus joga ele no chão, ele cai por terra, tá? E fuja dessa ideia do cavalo, que Paulo caiu do cavalo, tá? Às vezes a gente se confunde com isso, tá bom? Não é o foco aqui, isso não é importante, mas algumas pessoas falam aí, Paulo caiu do cavalo. Não tem nem cavalo na história aqui. Diz que ele foi lançado por terra. Pode ter cavalo? Pode. Mas não fala. Tem gente que fica discutindo isso e tal. Descobri que Paulo não caiu do cavalo. Esquece o cavalo, filho. Tá bom? Vamos focar no que importa aqui. Perceba que ele é jogado ao chão, transformado, humilhado e conduzido como um cego. E quando isso acontece, ele é carregado para Damasco. Ele não mais liderava um grupo para matar cristãos. Ele era carregado, humilhado, cego, completamente desprovido de qualquer reação. E o resultado, qual foi? O perseguidor é convertido e transformado, conduzido como um cego, e entregue às reflexões mais profundas sobre o que ele fez. Verso 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Paulo estava destruído, humilhado, lançado ao chão. Mas como ele mesmo diz na carta aos Romanos, aos Efésios e em muitos outros lugares, que o grande benefício para a sua vida, o grande lucro da sua vida, o grande propósito da sua vida, foi ter encontrado com Cristo. E o encontro com Cristo fez com que Paulo fosse
ao chão, humilhado, carregado e cego. Ainda pela manhã falava a respeito da nossa frágil teologia do sofrimento. Porque a gente não percebe que estar diante de Cristo, caminhar com Cristo, tomar a cruz de Cristo, vai nos conduzir a momentos como esse, de dor e sofrimento. Mas o que é muito mais importante saber é que a cruz que deveria ser carregada, que nos traz transformação, vida, salvação, Cristo carregou de uma única vez. E agora nos convida a refletir sobre uma vida de carregar a própria cruz, que é você entender que você precisa morrer para si mesmo. A altivez de Paulo caiu no chão. O orgulho de Paulo foi lançado ao chão. Toda a sua influência lançado ao chão. Todo o seu poder, todo o seu status. Né? A gente adora esse negócio de status, né? Tudo isso foi encontrado no chão. Sem perspectiva nenhuma. Aos olhos humanos. Lá no capítulo 26, mais uma vez, verso 16, ele diz que Jesus o nomeou como ministro e testemunha. Não é exatamente isso que ele pede lá para o Sinédrio? Olha, eu vou para Damasco, mas eu preciso de uma chancela de vocês. Eu preciso de uma autorização de vocês. Aí Paulo usa isso aqui agora no capítulo 26, para dizer que ele foi enviado como ministro, como aquele que ministra, como aquele que ensina, como aquele que apresenta o Evangelho, mas não somente isso, mas como verdadeira testemunha. Pois ele mesmo viu Jesus Cristo e foi arregimentado pelo Cristo. Aí nós vamos dizer, eu dei alguns sinais de manhã e vou responder agora. A gente não vê, pelo menos logo de cara, Paulo sendo evangelizado por ninguém. E num relance assim, a gente vai dizer, o próprio Jesus evangelizou Saulo. Bonito, não é? Mas não foi Jesus. Jesus converteu Saulo. O Espírito Santo foi lá, arrebatou. Mas quem foi que evangelizou Saulo? Para onde que Saulo foi? 3 dias de jejum e oração. E quando ele estava jejuando e orando, porque era comum a ele entendeu isso, mesmo antes da sua conversão, ele achava que estava fazendo bem, não é? E quando ele está jejuando e orando, Deus fala com ele e fala também com Ananias. E ele passa aproximadamente 4 anos sendo evangelizado. Mas esse evangelismo aqui, queridos, era algo completamente diferente. Não era o beabá, mas era polindo agora o que ele sabia, tirando o lixo que a religiosidade da época, tirando a prática religiosa, pura, ascética, completamente a parte do verdadeiro evangelho. E ele vai sendo ensinado, porque aquilo que ele havia sido ensinado desde jovem aos pés de Gamaliel, aquilo que ele havia sido ensinado com a tradição, com a escritura, com a lei, agora faz sentido em seu coração, e ele tem um encontro profundo com a teologia dele, que agora faz sentido, ele olha para a escritura, e Cristo salta das páginas da escritura, e ele tem uma transformação tão profunda, mas tão profunda, que o perseguidor, agora, com o encontro com seu Senhor, ele não tem outra coisa senão cair de joelhos, cego, pobre e nu. E ele diz que isso é motivo de alegria. Ele entendeu que aquele grande conhecimento que ele tem, o maior teólogo de todos os tempos, diz que Jesus chamou ele e que ele não é nada. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele afirma que Jesus apareceu para ele, o que era uma das condições para ser apóstolo.
Você que de vez em quando ouve o apóstolo fulano de tal na TV, esquece, não existe apóstolo hoje. Apóstolos foram os 13, somente. Este homem aqui é apóstolo porque ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele percebeu que a vida dele deveria ser devotada completamente a Jesus. Sabe por quê, queridos? Quando a nossa vida é transformada por Cristo, deve haver uma consciência de pecado profunda, real, verdadeira, antes que haja abertura à nossa necessidade de um Salvador. Nós somos tomados completamente de uma consciência de pecado que o Espírito Santo nos dá, que nós não temos outra opção senão render-se a Ele, senão cair de joelho, senão nos prostrarmos humilhados diante dEle. E é por isso que a gente tem dificuldade quando a gente ouve algumas pessoas dizendo, eu determino isso, eu não aceito isso na minha vida. A gente não vê na Escritura ninguém, senão aqueles que não caminham com o Senhor fazendo isso. Muito pelo contrário, o que nós encontramos são homens e mulheres prostrados diante do Senhor, cegos diante do Senhor, e o Senhor olha para nós, tira as escamas dos olhos e nos dá a mão para que a gente levante. E por causa dele, nós podemos, assim, continuar. Encontramos, queridos, nesse primeiro momento, o perseguidor e o seu estado, como que ele está. O que fez, o que o motivou? O ódio ao Evangelho. O ódio a tudo que era Deus. E o que nós encontramos claramente aqui é o Senhor transformando a vida do perseguidor. E os desenvolvimentos disso, os desdobramentos disso, nós iremos ver no domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Então, concluindo, queridos, a conversão de Paulo é uma das histórias de narrativas assim, mais completas que a gente percebe. A gente consegue ver a estrutura todinha, assim, sabe? Mas o grande centro aqui nunca foi Saulo. Apesar dele ser instrumento de Deus, o centro, o grande momento, o ápice da história, que a gente para hoje nesse ápice aqui, é Jesus. É o encontro dele com Cristo. Sabe por quê? O que ia acontecer? Vamos supor que Saulo não tivesse encontro com Jesus. Ele ia continuar perseguindo, a igreja ia continuar crescendo, ele ia continuar matando cristão, outros cristãos iriam surgir, pessoas mais iam se converter, outras igrejas iriam crescer, o evangelho ia e o nome de Saulo seria esquecido na história. Mas o grande ápice da história aqui é o encontro de Saulo com Jesus. A conversão do apóstolo é, sem dúvida, uma história muito interessante. E pela história dele, aqui há algumas reflexões importantes para nós. Primeiro, é Deus quem escolhe os seus. Esqueça essa ideia de eu aceitei Jesus, eu me converti, foi eu, mas eu escolho Deus, tudo bobagem. Não escolhe nada, queridos. Nós estaremos ainda lançados no lodo infernal, apodrecendo, esperando a hora da condenação eterna, se Ele não derramasse da sua graça e misericórdia e não nos resgatasse. Fez isso com um dos maiores perseguidores da história da igreja. Perceba, muitas vezes pintamos um quadro muito diferente. Parece que as pessoas estão procurando por Deus, mas não conseguem encontrá-lo. Eles estão olhando, mas Ele está se escondendo. Na verdade, queridos, não existe isso de as nações estão clamando por Deus, como erroneamente a gente vê em muitos eventos de missões. Você precisa ir, as nações estão clamando por Deus, não tem nação nenhuma clamando por Deus. Os filhos de Deus, que chamados, convertidos, transformados,
no momento em que Ele determinar, vão ser convertidos, vão ser chamados. Sabendo disso, o que a gente faz? A gente fica tranquilo aqui vivendo nossa vidinha. Olha, nós somos presbiterianos de herança reformada, nós cremos na eleição, na predestinação. Então, quem for convertido, Deus vai converter e está tudo certo. É isso que a gente faz? Essa é uma leitura equivocada que fazem, uma caricatura que fazem da gente, sobretudo os contrários à teologia reformada. Porque muito pelo contrário, o que nos acontece dentro do nosso coração, quando temos essa noção, dessa vocação, desse chamado, que Cristo morreu por nós, nós somos impelidos a falar dele. Não nos aquietamos, não nos escondemos, não nos desviamos, nós precisamos falar e falar dele, quer seja aqui no nosso bairro, quer seja no trabalho, na condução, com os vizinhos, em qualquer lugar que o Senhor nos levar, nós somos impelidos pelo Espírito Santo a testemunhar dele. Não essa caricatura equivocada que fazem. Então, se vocês creem que já está tudo pré-determinado, a gente não precisa fazer nada. Muito pelo contrário. Jesus disse, Ele veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. E Ele também nos ensinou que ninguém pode vir a Ele, a menos que o Pai o dê. João capítulo 6, verso 65. Deus inicia a nossa relação. É Deus quem nos busca. Foi um ato monergístico de Deus, ou seja, uma ação de Deus em nossa direção para nos tirar da condição de mortos que estávamos. Foi o Senhor que colocou as pessoas em nosso caminho para que nós pregássemos para ela. Foi Deus quem colocou uma professora em 1999, para que, num determinado momento, o seu testemunho de vida e o anúncio do Evangelho, me apresentasse o Evangelho. E 23, 24 anos depois, nós estamos aqui. Foi Deus que colocou a igreja do Parque Veredas na rua Torquato de Carvalho. Foi Deus que conduziu ela para a Rosa Silvestre. Foi Deus que trouxe ela aqui, para que hoje nós cumpríssemos o mandamento de anunciar o Evangelho. Queridos, entenda, a condução da história não se restringe a mim e a sua ação, mas Deus nos deu esse privilégio, o privilégio de conduzir a mensagem de salvação, de apresentar Jesus para as pessoas. E sabe o que a gente faz? Com aquela teologia esquizofrênica de sofrimento que a gente tem? Está tão difícil. Poxa, mas meus problemas, e a minha casa, e o meu isso, e o meu aquilo, e o meu, e eu. A gente se esquece de olhar para a Escritura, que aponta o tempo inteiro para Ele, como centro da história, como aquele que cumpre cabalmente a sua missão. É Deus, queridos, que faz isso, que transforma a vida do pecador. Pode ser do apóstolo Paulo, pode ser de um baiano que veio lá de Itabuna lá e transformou, pode ser do José, da Maria, do João. O Senhor pode converter até o coração mais furioso e violento. Sabe aquela pessoa que você diz assim, essa pessoa não tem jeito não, pastor. Só Jesus, sempre foi só Jesus, tá bom? Não queria te desanimar. Não foi mais ou menos assim, tentei tanto, agora só Jesus. Não, sempre foi Jesus. Sempre foi. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu filho, sempre foi Jesus. Ele pode transformar um coração furioso e violento, um coração completamente idólatra, num servo fiel a Ele. Quem persegue os discípulos de Cristo, perseguem a Cristo. Então, fique tranquilo. A vingança é dele, a justiça é dele. É Ele quem vai exercer toda a justiça sobre tudo e sobre todos.
No encontro com Jesus, a nossa disposição muda completamente. Se a gente não passa a odiar o pecado e querer se afastar dele, tem alguma coisa errada. Talvez você não tenha tido ainda o encontro com Jesus. E não assuma aqui o papel de querer julgar se você é ou não é convertido, tá bom? Essa não é a ideia. Mas é levar você a refletir que se você ama o pecado, a ponto de estar tão envolvido com ele, tão apaixonado por ele, que não consegue se livrar dele, você deveria rever sua vida com Cristo. O que te impede de fazer o que o verso 20, introdução para o nosso sermão do domingo que vem, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Jesus muda a nossa disposição. Jesus abre os nossos olhos escamados pelo pecado e dá sentido e propósito à nossa vida. Muda o nosso zelo obscurecido pelo pecado em uma visão nítida de servo obediente. Sabe aquele zelo religioso? Sabe aquele zelo de ir para determinados lugares uma vez por ano? Sabe aquele zelo de andar de joelhos? Sabe aquele zelo de ir caminhando daqui não sei para onde, quantos quilômetros, para outros países se necessário, achando que vai alcançar alguma graça de Deus? Sabe aquele zelo equivocado de achar que por fazer, vai agradar a Deus de alguma maneira e Deus vai olhar para lá de cima e dizer assim, olha como Ele é bom, olha como Ele é religioso. Esqueça isso. É somente a graça. O nosso zelo obscurecido pelo pecado que nos faz fazer essas coisas é transformado em uma visão nítida de um servo obediente, que entende que é somente pela graça. Crianças, não devemos odiar ninguém. Ninguém. Por mais que elas pareçam más com a gente, sabe? Nós não devemos odiar ninguém. Exemplo do que Jesus fez, sabe o que você deve fazer, criança do Senhor? Você deve amar essas pessoas e apresentar a Jesus Cristo para elas. E se de alguma forma ela já tem contato com Jesus, o que você deve fazer? A mesma coisa. Porque Paulo achava que tinha contato com o verdadeiro evangelho. E por último, Saulo pensou que estava fazendo bem. Ele realmente acreditava que Deus estava satisfeito com ele. Mas, na verdade, Saulo estava lutando contra o Senhor. Às vezes a gente faz isso. Obscurecidos pelo pecado, caminhando longe do Senhor, nos entregamos a uma vida de perdição. Mas quando caminhamos com o Senhor, entregamos a vida a Ele, a nossa visão muda e a gente é transformado por Ele. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai bendito, louvado